O problema é que o debate fica resumido, o debate Não, óbvio que não. É um debate complexo, o debate tem que ser levado adiante. O debate tem que ser levado adiante, até porque a gente viu o número da... Tudo bem que não é muito crível falar em pesquisa, mas a gente viu um número alto de pessoas que acreditam que isso é efetivo. Então o debate deve ser levado. É porque nesse caso ele está sendo levado como vingança. Efetividade, ele não está sendo levado como mas a punição tem que acontecer, independentemente da ressocialização acontecer ou não, ou ser efetiva ou não, a punição para quem estupra, para quem mata, para quem rouba, tem que acontecer, independente se o cara tem 15, 16 ou se ele tem 30. Pô, por que é tão difícil entender? Você não ia gostar que a gente pagasse hoje eles estão usando o argumento, Pietro, o próprio pessoal de esquerda defende esse argumento de não criação de presídios porque eles vendem que vai ser... Eles querem... Não, eles vão encarcerar mais a juventude negra. Esse é o vai sobrar nas costas de negro e pobre. Sempre levando para esquerda, direita. Hoje o que a gente tem é o seguinte, qualquer um que for preso e for cair no presídio, ele vai cair dentro de uma cela com mais 30, 40 cara. É isso. Sinceramente, você em casa, eu entendo o seu ponto de falar assim, negão, mas ele fez besteira, ele tem que como é que fala, pagar por isso. Seja sincero, se ele for preso, ele vai ficar o quê? 3, 5 anos? Ele vai sair como? Imagina um ser humano que ficou preso dentro de uma cela, junto com mais 40 caras, onde ele teve que revezar se ele ficava em pé ou ficava deitado. Aonde ele teve que se filiar a uma facção para ele não ter uma vida ainda pior do que essa que ele teve. Criação de mais presídios é exatamente para que aquela pessoa que fez besteira, ela possa cumprir todos os anos dela. Hoje as pessoas não cumprem todos os anos. Isso é essencial. Porque o juiz... Pela legislação é essencial. O juiz ele tem dó, ele tem... tanta coisa para fazer antes de abrir mais presídios. Não é abrir, mas não é abrir mais presídios para se prender mais gente. Você tem capacidade. Mas juiz tem dó, não. Então, hoje o que o pessoal de esquerda defende é você literalmente tirar o cara que está preso e pronto. Não é só isso. Ou nem levar ele para cadeia, porque o Brasil é um país que se tem tudo a fazer. Se eu for falar de saneamento básico, você pode falar, mas antes é educação. Se eu falar de educação, você pode falar que tem saneamento básico. Se eu falar de prisão, antes você vai me falar casa. Se eu te falar casa, antes você vai me falar de emprego. Então o Brasil é um país que temos tudo a fazer. Então nós precisamos discutir tudo. E esse é o objetivo da democracia, poder discutir tudo. Opiniões antagônicas, opiniões que convergem, opiniões que se complementam, esse é o sentido de tudo. Tudo precisa ser. Agora a gente não pode falar, tem tanta coisa para fazer antes, porque se a gente focar nesse argumento, a gente não faz mais nada. Podemos seguir adiante? Bora. Vamos então aqui falar rapidamente sobre o debate que vai acontecer. O ex-presidente Lula garantiu que a sua participação nos debates do segundo turno não terão baixo nível. Em entrevista à rádio Tupi FM do Rio de Janeiro, Lula declarou, abro aspas, eu vejo o presidente aparecer meio nervoso, ofendendo as pessoas. Da minha parte, não haverá baixo nível nem jogo rasteiro. Fecho aspas. Porém, depois disso, o petista disse que vai para o programa da Band no próximo domingo para debater com o genocida, como chamou o presidente Mas não vai baixar Jair Bolsonaro. Exatamente. É nível alto. Exatamente. Vocês acreditam nesta promessa de campanha? Se ele baixar o nível, ele poderá ser caçado? Então, o que é baixar o nível, né? Baixar o nível pode ser falar um palavrãozinho ou pode ser ficar mentindo sem parar, né? Consequentemente, isso pra mim é muito pior, né? Baixar o nível no nível da informação que você tá expondo pras pessoas é muito pior. Não, mas você acha que tem clima pra ter alto nível com os dois lá? No tete a tete? Porque eu acho que devia pôr uma mesa de bar, aquelas de ferro. Também acho. Tá? Pôr os dois sentados e falar, pronto, tem 2 horas. Um amendoim e uma cerveja. 2 horas. Um amendoim e uma cerveja. Sabe que você... Vamos, deixa o Felipe. Vai lá, Felipe. Não, essa campanha não tem chance alguma de acabar no alto nível. Não é? Esse discurso de ambas as partes, eu sou mal, ele é o bom, é muito reproduzido aqui pela minha amiga Pietra, né, dizendo que é a luta do bem contra o mal, a luta do capitalismo, da liberdade contra a ditadura socialista, a ditadura bolivariana, né? Ou seja, esse tipo de discurso espelhado, né? É um espelho. Não está mentindo, esse tipo de discurso querendo limitar a disputa a ofensas, a casuísmo, leva a um baixo nível
E ninguém discute o projeto, isso que é importante destacar. O projeto que é o principal, eu quero entender do Bolsonaro. Bolsonaro, o que você vai fazer para melhorar a educação das crianças que ficaram 2 anos em casa? O que você vai fazer com as pessoas que deixaram de se vacinar por conta de uma falta de campanha a favor da vacinação? E agora está voltando doenças como meningite, como pólio, que tinha sido radicado há anos no Brasil. E que ele não do lado do Lula, eu quero saber qual que é o programa do Lula econômico, né? O que o Lula tem que propor para a educação? Infelizmente, a gente só está discutindo superficialidade. A gente só está discutindo coisa que é desimportante. E a campanha está muito baixo nível. Então, o debate da Band vai caminhar nesse sentido, infelizmente. É genocida para um lado, é ladrão para o outro. Ou seja, quem vai perder vai ser a população. Eu sou obrigado a concordar com o Felipe, porque esse era o debate que eu queria também. Entendeu? Mas não é o que a gente vai ter. Mas o que eu espero, eu vou ver uma reprise do Mário Covas com o Maluf. Não, você vai ver uma reprise do Padre Kelvis com o Lula. Vai ser mais ou menos isso. Mas o que eu espero do Bolsonaro, isso é um pedido, se ele puder, se ele estiver assistindo aqui, o meu pedido é o seguinte. Pra ele, negão. Manda um zap. Não tô tão assim, não. O meu pedido para ele é o seguinte: pergunte para o Lula se o Congresso passar a lei a favor do aborto e a lei a favor da legalização de drogas, se o Senado passar as duas leis, se o senhor veta ou sanciona. Essa tem que ser a pergunta. Não é se o senhor é a favor do aborto ou se o senhor é a favor da legalização das drogas. Não. O senhor, como presidente, o senhor veta ou o senhor sanciona. E caso o senhor vete, o senhor consegue vir a público e convencer os seus deputados do PT a votar contra, porque se ele vetar e ela volta para o Congresso, o senhor consegue, o senhor promete aqui, ó, palavra de homem, entendeu? Bota o dedo na cara dele e fala assim, ó, palavra de homem. Tem a moral de chegar e pedir para os deputados do PT, dos seus aliados, PSOL, PDT, PCdoB e tudo que tiver socialista junto, entendeu? O senhor tem coragem de falar para eles ir lá e votar contra? O senhor tem coragem de dizer que ou eles votam contra ou o chicote vai estralar? Isso aí. Essa é uma boa pergunta. Recado do negão. Não me pergunta se ele é a favor ou contra, não, porque aí ele vai conseguir sabonetear. Exatamente. Tem que ser ali, ó, checkmate. Suas considerações sobre a sua expectativa de debate. Olha, eu adoraria fazer companhia para você, Pavinato, e assistir o debate do Brizola com o Mário Covas e Maluf, né? Esses debates muito mais interessantes, muito mais animados. Eu, honestamente, só vou assistir o debate porque na segunda-feira tem linha de frente. Tenho certeza que o Pavinato vai fazer pergunta do debate e eu tenho que estar preparado. Virei a professora Helena agora? Exatamente. Porque senão eu não assistiria, porque realmente o nível da campanha eleitoral está muito baixo e no segundo turno ele atingiu o nível mais baixo de campanha eleitoral que eu já vi no Brasil. Então, realmente a gente está vivendo o fundo do poço em termos de campanha eleitoral e eu não imagino nada diferente em relação a esse debate agora do fim de semana. Você acha que ia ser bom chamar o Ratinho para mediar o debate? Pô, ia ser maravilhoso. Ia ser bom. Ia ser bom. Ia ser icônico, não é? Junto com o Marquito ainda. Pois é. É que o Alborguete já pereceu, né? Tinha que ter Marquito e Xaropinho. O Ratinho ia ser maravilhoso. Meus queridos, então, boa sorte, né? Para nós, como dizia um certo deputado, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas, né, fica aí a esperança de que, pelo menos, né, entre uma provocação e outra, entre um palavrão, uma mentira e outra, algo se extraia, né? Algum norte se extraia, porque é possível também, no meio da baixaria, passar algum recado e que a população entenda esse recado.